Oi Elisa, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Oi Jéssica. Eu quero falar com vocês hoje sobre o feminino tóxico. Oi Ju, tudo bem? Oi pessoal, sejam bem-vindos. Segunda-feira eu fiz uma live sobre o feminino tóxico. Na verdade, eu falei sobre essas duas polaridades do feminino e do masculino. Nesse aspecto tóxico, ou nesse aspecto ferido, como você preferir chamar. Mas quando eu fui finalizar a live, não salvou, deu um erro. E aí eu me propus a fazer novamente. Deixa eu só organizar aqui a questão do timer. E eu senti de fazer de novo, porque para mim esse foi um tema muito importante nesse início da minha busca, nessa reconexão com esse feminino. E por mais que esse caminho não seja feito racionalmente, que as respostas elas não vêm pela cabeça, né? A reconexão com o feminino ela vem a partir desse sentir. De qualquer forma, esse conhecimento que eu quero compartilhar com vocês foi algo que clareou muitas coisas para mim e a partir dessa compreensão do que é um feminino saudável e do que é um feminino quando está na versão tóxica, e tanto feminino quanto masculino, isso pôde clarear muito sobre a forma como eu me posiciono, as minhas atitudes. Enfim, isso me deu uma consciência também para que eu pudesse ressignificar o que eu entendo do que é o feminino em mim e sobre as minhas atitudes, sobre o que eu enxergo que é uma fraqueza. E então, assim, por isso eu senti de fazer novamente esse movimento com vocês para compartilhar, para que você possa também se abrir, né, para essa nova percepção, assim como para mim foi muito, vamos falar assim, muito esclarecedor. Essa compreensão foi muito esclarecedora. Então é importante entender que nós temos sim essas duas polaridades, nós temos essa energia feminina, nós temos essa energia masculina, e que a atitude, a forma como nós nos posicionamos nas situações vai trazer cada uma dessas energias, e a forma como nós nos relacionamos com cada uma dessas polaridades, o masculino em nós, o feminino em nós, isso vai impactar a forma como nós nos sentimos. Então eu vejo assim que é como se fosse um tempero, que quando eu estou na minha polaridade masculina, existe algo que está acontecendo aqui internamente, a forma como eu estou me percebendo e me sentindo como mulher, e quando eu estou no meu feminino, a manifestação ela se dá de uma outra forma. E trazendo a minha experiência, essa minha busca, por que eu sinto esse movimento de vamos assim, de facilitar, né, essas vivências femininas, para esse resgate, essa reconexão com esse feminino. Porque era algo, falando da minha experiência, que até então eu entendia como uma fraqueza, como uma fragilidade, e quando eu percebo que eu estou reconectada com esse feminino, eu encontro mais leveza, eu encontro um espaço de plenitude, de paz, eu encontro um espaço onde eu me sinto completa, onde eu me sinto livre. E então o feminino é uma representação de uma fonte muito grande de amor, de vida, onde eu me sinto preenchida, onde eu me sinto sendo verdadeiramente o que eu me propus, a minha alma se propôs a vivenciar nesse tempo e espaço. Então, para mim, essa é a representação do feminino. Oi Carol, oi Evelyn, tudo bem com vocês? Então, o feminino, ele vai muito além de você ser delicada, de você ser meiga, de você ser frágil, que de repente essas sejam algumas maneiras que você perceba o feminino quando você ainda não está experienciando essa conexão. Mas quando você traz isso para o teu sentir, quando você realmente entra em contato com essa polaridade, com essa energia que existe dentro de você, você consegue ter essa compreensão, sentir, na verdade,
esse sentimento de que agora eu voltei para minha casa, sabe? De que agora eu faço sentido para mim, agora eu me reconheço nesse corpo, nessa experiência, e isso tudo vem a partir da conexão com o feminino. Então não é sobre ser delicada, ser meiga e tudo mais, é sobre um estado interno. O feminino é uma representação, uma conexão, algo que se manifesta internamente, principalmente no teu coração. E está muito mais ligado, então, sobre o que você sente quando você está nessa polaridade do que a tua aparência física e, enfim, como você se apresenta externamente, tá? Então, hoje eu quero falar sobre essa polaridade tóxica do feminino, que é, ou seja, o feminino, ele entra com um papel, ele tem esse papel, e o masculino tem um outro papel. O feminino está ligado então com esse espaço onde nós sentimos, onde nós experimentamos a vida, onde nós nos abrimos para essa conexão, para o sentir, para o que acontece. Então é esse espaço de vulnerabilidade, e para que você seja vulnerável é preciso muita coragem, porque quando eu estou no meu feminino é onde eu estou acolhendo e sentindo tudo o que está acontecendo nas situações, nas relações, é o que se manifesta a partir da minha existência. Oi Renata, tudo bem? Então esse é o meu feminino, é a minha existência, é a minha vida, é o brilho, é esse pulsar, isso tudo vem do feminino. E agora quando eu tento controlar, quando eu tento ir para ação no sentido de que eu vou fazer, eu entro nesse agir, nesse impulso, nesse fazer, é quando eu estou no meu masculino. E nós estamos sim inseridas em uma sociedade que ela está moldada e ela se dá, né? Ela acontece dentro dessa polaridade masculina, que é o fazer, o mental, o foco, a ação. Oi, animadora de lives, tudo bem? Então, são manifestações diferentes. O que acontece? Uma mulher que ela fica muito tempo nessa polaridade masculina, sem voltar para o feminino, é uma mulher que ela não consegue descansar. E por isso que eu até compartilhei nos stories sobre uma das frases que eu mais escuto. Eu estou muito cansada, eu estou muito exausta, mas mesmo assim eu não consigo relaxar. E isso acontece muito nos atendimentos individuais. Quando eu vou atender uma mulher, a primeira coisa que ela já me diz é: nem adianta tentar fazer eu relaxar porque eu não consigo, sabe? Sem se abrir para a experiência, sem sentir a experiência, ela já vem com isso, com essa verdade, vamos falar assim. E isso está ligado por quê? Porque quando nós estamos, então, nessa atitude de tudo que está ligado com o racional, é onde nós estamos nos descarregando. E a forma que nós temos para relaxar, para entrar nesse estado de leveza que eu falei no começo da live, que é essa representação do feminino, que é essa leveza, esse equilíbrio, esse fluidez, que é realmente quando você se sente plena. Eu estou descansada, a minha sensação que eu falo assim, quando eu me conecto com o meu feminino, é quando eu me sinto realizada por ser quem eu sou, quando eu me sinto preenchida da minha existência, da minha essência, apesar do que é, apesar da situação, apesar das minhas sombras e das minhas fragilidades. É quando eu me sinto inteira, quando eu me sinto na minha totalidade, ocupando, sabe? Me preenchendo, me pertencendo. É como se realmente eu tomasse posse da mulher que eu sou, sabe? Me apropriasse da minha existência. Isso tudo é o feminino para mim. Então, é quando eu completo, sabe? Então, assim, sabe quando você pega uma garrafa e você vai enchendo, imagina uma garrafa com várias formas, assim. Para mim, o feminino é isso, que eu vou preenchendo todos esses espaços, eu vou ocupando todos esses espaços internos com o meu sentir. E o sentir é isso, então, né? De vir para o feminino, de experienciar o que está acontecendo. E isso é muito sutil, é muito fácil sair desse feminino e ir para o masculino. É quando você tenta compreender, quando você tenta racionalizar, quando você tenta direcionar o que está acontecendo. Ou seja, tem toda uma experiência. Oi, Pri, tudo bem? Tem toda uma experiência se manifestando a partir de mim. Ai, meu controle parou de funcionar. E eu tento nomear isso. Eu tento racionalizar e tentar entender e explicar o que está acontecendo. Então, eu me desconecto dessa experiência e coloco isso numa caixinha. Então, eu interrompo o que está acontecendo.
E, gente, toda live acontece isso, que eu quero trazer uma frase de uma música pra vocês. E ainda hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu falei, não, hoje você vai anotar essa frase, porque hoje você vai fazer isso. Você vai saber falar qual é a frase da música, porque eu me conecto muito com a música. A música é uma forma de reconexão com o meu feminino. E eu peguei e ainda me falei, cara, você vai chegar em casa, você vai anotar essa frase pra você falar na live hoje de uma música que eu tava escutando, mas já deu pra perceber que ela se foi. Mas eu acho que eu lembro mais ou menos. De qualquer forma, depois eu vou colocar nos stories, como eu sempre coloco. Mas é uma música que ela diz assim: quando for falar de amor, simplesmente sinta o que ele quer dizer. No sentido de que, para você falar de amor, e para mim o amor está muito ligado, totalmente ligado com o feminino, porque o amor ele não acontece na cabeça, é uma experiência que ela se dá a partir do seu sentir. E por isso que eu sempre falo, gente, você não precisa tentar ser perfeita, você não precisa tentar agradar para se sentir amada, para pertencer, porque o amor ele acontece apesar do racional. Nós não amamos alguém ou algo ou a nós mesmos por algo que se dá. O amor é uma manifestação de algo que você já é, e isso é o feminino, é o que você é em essência. Então é esse feminino trazendo à tona, te lembrando do que você é em essência. E aí essa frase me chamou a atenção dessa música: quando for falar de amor, não diga, simplesmente sinta o que ele quer dizer. E para mim isso é a definição do feminino, você sentir. Então imagina assim, quando você está muito conectada numa experiência amorosa, seja, pode ser com um bebê, com alguém da família, com um parceiro, uma parceira, e que você sente isso se manifestando no seu coração. Então o amor feminino ele se dá da mesma maneira, isso vem junto, vem casado, porque você não ama com a cabeça, e quando você tenta explicar o que é o amor, você limita. Então você pega algo abrangente, algo amplo, algo profundo, e você vai descascando isso até que isso fica algo pobre, fica algo pequeno, fica algo muito limitado. Então é a mesma experiência com o feminino. Quando você está sentindo e você simplesmente entra em contato com isso, deixa essa manifestação vir, e isso vem a partir dos sentimentos. Só que o que acontece? Eu já cometi esse erro, não falo que é erro, né, porque enfim, era o que eu tinha condição de ser, mas quando você tenta se proteger, por muitas vezes eu tentei me proteger do medo, da tristeza, da rejeição e do abandono. O que você vai fazendo? Isso tudo está ligado com o sentir. Você sente a dor do abandono, você sente a dor da rejeição, da manipulação, enfim, da traição. E para evitar entrar em contato com esse sentir, muitas vezes você acaba criando então essa couraça, né? Você cria então esse escudo protetor, no sentido de que eu não vou sentir isso porque isso é muito dolorido. Só que o feminino, ele acolhe. Eu gosto muito de trazer: oi Isabela, tudo bem? Oi Ju, precisa ser algo leve. Não é nem que precisa, é porque ele é. O amor é leve. O que acontece quando o feminino fica pesado? Quando o amor fica pesado, significa que você colocou muito desses escudos, dessas couraças, para se proteger de algo. Então, toda defesa, na verdade, é o medo, né, de se ferir novamente. E essas defesas, essas máscaras, esses escudos, na verdade, é um pedido de amor, né? No sentido de que eu quero experienciar esse feminino, eu quero experienciar esse amor, mas por medo de entrar em contato com o outro lado, né? De que encontro no caminho da dor, eu me protejo. Então, quando você se protege por medo de sentir, por medo de sofrer, você deixa de sentir. Então você cria uma couraça. Então imagina que aqui é o teu coração, teu feminino, né, bombeando assim, e você tem medo e você coloca então uma capinha. E essa capinha, às vezes é uma postura mais agressiva, às vezes é uma postura de defensiva, às vezes é um distanciamento, às vezes é eu abandonar antes que me abandonem, eu rejeitar para não ser rejeitada, esse distanciamento. Às vezes é o vitimismo, mas enfim, não importa qual seja o teu mecanismo, você colocou então aqui. E o que acontece? Isso aqui, o meu coração, o meu sentir, é o meu feminino. Então, quando eu me abro para isso, para as experiências, no sentido de que eu sou esse lugar onde eu me permito sentir o que quer que seja,
seja uma sensação, uma emoção, um sentimento que é desejável, como a alegria, como o amor, como a paz, seja algo que de repente eu associo com o sofrimento, algo que me traz a dor, como a rejeição, o abandono, a traição. Então o feminino é esse lugar que diz, eu sinto porque eu estou viva, né? Essa é a minha condição. E onde existe o sentir, existe uma vida pulsando. Até porque se existe algo que não está mais sentindo, é algo que já morreu. Então quantas vezes você está morta em vida? Uma pessoa que está existindo apenas no mental. Minha vida, o meu universo, as minhas relações, elas se dão apenas na cabeça. E isso não nutre o meu coração. Por quê? Porque eu estou no meu masculino totalmente desconectada e usando esse masculino não só para proteger esse feminino, mas impedindo que isso venha à tona, impedindo que isso exista junto com esse masculino, que isso vá caminhando lado a lado. Então, quando eu faço essa proteção, quando eu pego esse masculino, que é esse racional, no sentido de analisar, isso pode ser um perigo para mim, e coloco essa defesa, essa proteção, eu não sinto. Então, como eu tenho essa proteção, esse escudo, essa defesa, sim, eu vou evitar entrar em contato, isso vai amenizar, não quer dizer que você não vai entrar em contato ainda, mas vai amenizar, vai anestesiar, vamos dizer assim, você vai se anestesiar das dores e dos medos. Só que não existe um departamento no teu sentir, no teu coração, que existe uma porta que se abre e fala, isso aqui tudo você vai sentir de bom, isso aqui não. Então, quando você se protege, quando racionalmente você entende que algo é uma ameaça, isso vem do teu masculino, e você anula e você sufoca o feminino em você, que é a expressão do teu sentir, você se torna, eu me vejo a imagem, mas não me vem a palavra, não é anestesiada, não é robótica, não é um zumbi, mas você consegue entender, não me vem a palavra, mas me vem essa sensação, essa descrição de uma morta-viva, ou seja, uma pessoa que vai para a vida, mas sem experienciar, uma pessoa que está vivendo uma programação de crenças, de paradigmas, do que ela entende, que ela deixa entrar na vida dela, e ela não se abre para as experiências e para as possibilidades que a vida tem para ela. Ela não se abre para o que a alma dela quer viver, sabe? Dormente, não sei, me fugiu a palavra, mas não é dormente, é algo mais forte que isso, é como se fosse anulado, mas enfim, uma pessoa que não é anestesiada, não sei, me fugiu a palavra, mas deu para entender, como se fosse um zumbi, certo? Então o que acontece? Você deixa de entrar em contato com dores que de repente são muito intensas e muito profundas em você, só que esse feminino também ficou amortecido para sentir as coisas que você deseja, como o amor, como a alegria, como a leveza, entende? Então, quando você opta por ficar nesse masculino e anestesiar esse feminino, gente, vão tentando ir, mas também não é hipnotizada, vai vir, em algum momento vai vir. Você usa esse masculino, então você entra nesse estado do automático, tá? Porque você criou essa barreira, então o seu feminino está impedido de vir à tona. Ele tem um bloqueio aqui. Então, na minha existência, gente, o maior prejudicado não são as pessoas com quem você convive e você se relaciona. O maior prejudicado é quando você anula o teu feminino, é você mesmo. Porque você anseia por algo a mais. A tua alma, gente, é a tua alma que vem. Isso vem da tua alma, esse pedido. E isso vem a partir dessa mulher selvagem, que é esse aspecto em você que não se permite. Eu vejo assim uma coisa abstrata, né? Eu vejo a consciência, mas não me vem as palavras. Então assim, a mulher selvagem, imagina assim que for essa chama, eu tenho uma vela que é a representação, essa chama que existe dentro de você, que está totalmente conectada com a tua essência, com a tua verdade, com quem você verdadeiramente é. Despida de máscaras, de papéis, de identificações, de rótulo, a tua essência. Daqui para dentro, quando você vira o olho para dentro, o que existe aqui dentro, o que se manifesta dentro do teu corpo, isso tudo é o teu feminino. E graças a Deus existe esse aspecto do teu feminino, que é essa mulher selvagem, e que quando ela percebe que você está fazendo isso para tampar
para apagar a luz dela, ela queima. Ela queima e ela queima a partir da tua raiva, a partir de uma explosividade, a partir de um surto, que é aquele ponto que o teu feminino diz chega, sabe? Só que você não precisa chegar nesse ponto de chega a partir dessa agressividade, sabe? Então todas as vezes que você traz para o racional que um sentimento vem à tona e você faz isso, vem uma tristeza e você faz isso, e esse movimento de fazer isso é racionalizar, é negar, é controlar, é fugir, é jogar para baixo do tapete. E como que você faz isso? Às vezes é se ocupando. Por quê? Porque quando você para, tudo isso vem à tona e você tem um medo absurdo de sentir. Você tem um medo absurdo do teu feminino. Então você prefere se ocupar com o trabalho, você prefere se ocupar com sempre estar interagindo com alguém para não ficar sozinha, com bebida, com compras, com comida, com sexo. Por quê? Porque no silêncio o meu feminino vem à tona. O meu feminino começa a se manifestar, que é tudo o que está acontecendo aqui no meu corpo e eu estou tentando fazer assim. Em um momento chega a mulher selvagem que diz, chega, chega. E geralmente ela vem a partir da tua raiva, da negação de quem você verdadeiramente é, da negação de tudo que o teu feminino está tentando trazer à tona, se manifestar e pedindo para que você ouça, para que você olhe, para que você se aproprie de quem você verdadeiramente é, para que você pare de tentar se encaixar, para que você pare de se anular para tentar pertencer. O teu feminino vem com essa agressividade, com essa raiva que você tenta conter, mas está aí o tempo inteiro em você, porque você não olha para ele, porque você negou. E você, por algum motivo, entendeu que o teu masculino era a tua força, que o teu masculino era onde você gostaria de estar, que o teu feminino, o teu masculino é quem você verdadeiramente é. E você veio contando tantas e tantas vezes essa mentira que você acreditou, e agora você não consegue voltar para cá. E aqui é o teu feminino, aqui é onde você quer estar. Então o teu feminino é essa inquietação que não adianta você tentar fugir, ele não vai silenciar, porque isso é verdade da tua alma, do que existe de mais profundo na mulher que você é. E você pode tentar, usar esse masculino para massacrar esse feminino, que é um massacre. Mas em algum momento, a mulher selvagem que existe dentro de você, que eu vejo como se fosse essa guardiã da tua essência, da tua luz e de tudo que existe de mais sagrado no teu feminino, na representação de quem você é, vai vir à tona e vai dizer basta. Só que ela não vem sussurrando como ela vem sempre tentando dizer, no sentido de que me aceite, me acolha, me veja, sabe, me integre. Ela vem destruindo tudo que existe, que você vem colocando para tentar sufocá-la. Então, quando a mulher selvagem que existe dentro de você diz chega, ela vem destruindo o que você tentou construir, vamos falar assim, as grades que você tentou construir, para que ela se mantivesse num lugar afastado de quem você verdadeiramente é. E ela vem fazendo isso não para provocar uma destruição sim, mas não para te prejudicar, mas para evitar que você se perca da mulher que você é. Isso tudo vamos falar assim, é o último pedido de socorro do teu feminino, de pare de alimentar esse masculino, pare de se identificar com algo que não é totalmente você, é você também, mas não é só isso, você não é só isso. Então ela vai vir destruindo, ela vai fazendo destruindo, e ela vai dizer assim para você: eu vou pagar o preço que for preciso, mas você vai voltar para quem você é, você vai viver a tua verdade, você não vai fugir do que a tua alma quis experienciar nessa existência. Então, quando você está fazendo assim, o tempo inteiro com esse feminino, que é eu quero racionalizar, eu quero controlar, eu quero que seja do meu jeito, eu quero sentir só o que eu gosto, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir rejeição, eu não quero sentir. Essa mulher selvagem falou: chega,
essa casa tem dono. Você pode ter adormecido, você pode ter esquecido, você pode ter se corrompido. Mas enquanto esse coração está pulsando, essa essência está tentando vir à tona. E o mais louco que é, a tua busca por tudo que você mais quer, é isso que você está sufocando. Então esse estado de leveza que você quer sentir, é isso que você está massacrando. Esse amor que você busca incessantemente nas relações, é isso que você está buscando. Essa autoconfiança que você quer sentir, essa mulher mais segura, mais empoderada que você quer sentir, é tudo isso que você está colocando para baixo do tapete. Então olha que loucura, que você busca com a tua mente respostas, você pede de certa forma, direto ou indiretamente, nas suas relações isso, você projeta isso externamente, e quando isso tenta se manifestar a partir desse poder que existe dentro de você, que é o teu feminino, você faz isso, certo? Então, entende que eu falo assim que a conta não fecha, que você quer experienciar com o teu masculino algo que é do teu feminino, você quer viver e sentir algo com a tua cabeça que está no seu coração, e isso tem que existir lado a lado, é uma junção da cabeça com o coração, onde o meu feminino traz a experiência que ele quer viver e o meu masculino dá o direcionamento disso, certo? Então, não é o meu masculino dizendo nós vamos viver isso, é o meu masculino perguntando para o meu feminino, a minha cabeça perguntando para o meu coração, o que você quer experienciar, que experiências você quer viver, o que você quer se abrir, e a partir do que o meu coração manifesta, a minha cabeça diz, então é por aqui, então é desse jeito que nós vamos caminhar, certo? Então entende que é um processo inverso, que tanto que o feminino é a cabeça para baixo, do pescoço para baixo, o masculino é a cabeça. Então olha só, é como se fosse um iceberg, de você ver aquela pontinha para fora e você acreditar que aquilo é você. Você olha o teu mental e você acredita que aquilo é você, aquele masculino, sendo que existe uma vastidão e o profundo que existe em você é o teu feminino. Então, olha quando você está negociando com a tua mente, o quanto você está perdendo. Quando você sufoca o teu feminino, o quanto você está se anestesiando, o quanto você está perdendo do melhor que existe em você, assim, o melhor da festa, né? Pausa para beber meu chá, que eu mereço, que eu quero. Como isso está chegando para vocês, gente, o que eu estou falando do feminino e do masculino? E isso é assim. Eu adoro café. Eu adoro café e agora à tarde geralmente eu estaria tomando café. E eu estava me preparando para a live e chegou. Não é café que você precisa. A experiência que você quer é camomila. Né? Fui lá e peguei o chá. Então é isso. É essa conexão. Tá? E o que acontece então nessa questão da polaridade tóxica? Tanto do feminino, que eu vou falar hoje sobre o feminino, amanhã eu vou falar com vocês sobre o masculino. É quando eu fico demais nesse feminino, mas eu entro, me aprofundo e eu acabo entrando num estado tóxico. Sabe quando comer chocolate é bom, mas quando você come um ovo inteiro de Páscoa isso se torna enjoativo? Por quê? Porque nós temos as duas polaridades. Então, sim, para mim é mais gostoso, é mais profundo e mais intenso estar na minha polaridade feminina. Mas se eu fico só no feminino, eu sou aquela mulher que eu sinto muito e faço pouco. Eu tenho muitos sonhos, muitas ideias, mas nada acontece. A minha vida fica sempre no mesmo lugar. Eu fico rodando, porque o feminino é esse movimento. Isso aqui. É o oceano, é uma vastidão, é um profundo, é um amplo. Lembra como eu falei? O feminino vai se espalhando pelo corpo. Então, se eu fico muito nisso, a minha vida não tem movimento, a minha vida não tem manifestação, eu não faço acontecer na minha vida. Então, eu preciso mergulhar profundamente e quando eu acesso algo, o meu masculino faz algo com isso. Seja de me tirar desse estado e trazer de novo para o centramento, né? Então, você imagina o feminino como se fosse um oceano e o teu masculino como se fosse um navio, e o navio parte de um ponto para chegar em outro. Ele não fica simplesmente boiando por aí. Então você entra nesse estado tóxico quando você fica só nesse feminino,
quando você espera, né, que as pessoas façam algo por você, que você espera ser salva. Ai, meu controle voltou, que maravilhoso, gente, peraí que eu tô com calor. Aqui tudo tem vida própria na minha vida, vocês estão vendo, né, gente? Acho que é o feminino querendo me trabalhar, para eu não controlar nem a temperatura do ar. Então, é isso, é nesse estado de não ação, que o feminino é esse sentir. Então, todo mundo já conhece ou é essa pessoa, né? Conhece alguém ou é essa pessoa que sente, mas não faz acontecer, não traz esse movimento. Então, quando você fica só nisso, você entra nesse estado tóxico ou ferido do seu feminino. Quando se acomoda demais, no caso, também, tá? Ou quando você fica muito nesse masculino e você não volta, você não faz essa dança de feminino e masculino para equilibrar isso. Então você fica muito nesse masculino e você também entra nesse estado de feminino tóxico, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Deixa eu cuidar aqui quanto tempo foi. Tá, para não ter problema de salvar de novo, tá? Então é essa dança, E falando de uma forma prática, o que seria isso? Você precisa do teu masculino quando você está no trabalho. Então, quando você está trabalhando, é quando você precisa ter foco, quando você precisa ter esse direcionamento, né? Nossa, não estou conseguindo nem lembrar as palavras hoje. Então, é quando você está objetividade, isso que eu queria a palavra. Quando você está nesse aspecto da produção, da produtividade. E o que acontece? Acabou o seu trabalho e muitas vezes você vai para casa, você vai para as suas relações, enfim, acabou aquele compromisso que você tinha. E você não volta para esse feminino. Você chega em casa ainda no mental, ainda dando ordem, ainda controlando, ainda tudo mais, entende? E não relaxa. E não consegue voltar para esse sentir, não consegue dar espaço até para o masculino, de repente, se você se relaciona com um homem, para que ele ocupe o lugar dele e você volte para o teu feminino. Então, tudo isso vai impactando, sim, no aspecto tóxico da sua polaridade. Deixa eu ver o que eu queria trazer para vocês que eu anotei da outra live. Então, uma mulher que ela tá com esse feminino tóxico, vou falar sobre os aspectos de como ela se comporta. Primeiro, que ela entra nesse processo de autodestruição. O que seria essa autodestruição? Quando eu deixo as minhas emoções atrapalharem o meu processo, no sentido de que entra como uma autossabotagem. Eu tenho coisas que eu quero fazer, que eu escolhi fazer e que são importantes para mim, mas eu não consigo, porque eu entro nesse estado de mergulhar nas minhas emoções, mergulhar no meu sentir e eu não consigo sair daqui. Entende? Então, esse é um dos aspectos de um feminino que está tóxico. Ele sente, mas ele fica afundado. Vamos falar assim, bem no fundo do poço mesmo. Num buraco emocional, onde eu não consigo sentir e na hora que eu acolho esse sentir, eu saio daqui e vou para ação. Eu fico simplesmente afundada, como se fosse atolada mesmo. Imagina como se fosse uma lama, onde você se atola e você fica só nesse estado. Sentindo. E sentindo até de uma maneira tóxica, que de repente entrando nesse aspecto da vitimização, da carência, do apego, da pessoa que quer pedir, só quer pedir e ela não quer arcar ela quer receber sem arcar com as responsabilidades, sem fazer o que precisa, sabe? Então, isso tudo são características de um feminino tóxico. Como que vocês se identificam com isso ou não? Outra coisa de um feminino tóxico tá ligado com... É uma mulher que ela é perdida. Ela é perdida. Então, como eu falei, imagina que ela entrou nesse estado de entrar em contato com o meu sentir, mas em nenhum momento eu trouxe o meu masculino para participar disso. Então, eu me identifiquei tanto com o que eu sinto que eu me perdi do foco de dar um direcionamento para o que eu estou sentindo, sabe? De organizar isso internamente no sentido de acolher. Vamos ver o que mais que eu anotei para vocês. Tá. Então, outros aspectos do feminino tóxico. É uma mulher, como eu falei, o feminino saudável, ele está muito ligado com o ser receptivo, com eu me abro para sentir, eu me abro para experienciar e para viver sem controle, no sentido de que eu me abro para a vida, né? Eu sinto, eu vivo essa experiência
sem trazer para o meu mental, sem trazer e tentar encaixar essa experiência, essa relação, o que eu estou sentindo, numa caixinha, sem tentar enfiar o amplo num lugar pequeno, tá? Então, o feminino saudável, a mulher saudável no feminino é uma mulher muito receptiva, no sentido de aberta para sentir o que está se manifestando, para o que está acontecendo. E quando ela está nesse feminino ferido, é uma mulher que ela é muito crítica. Então ela critica excessivamente. E isso se dá tanto na relação consigo mesma, de me criticar, quanto no que acontece na manifestação do externo. Então, esse feminino ferido, ela está criticando todas a sua volta, tudo que acontece, ela sempre tem algo para apontar o dedo. E isso se torna muito pesado para as pessoas que se relacionam com ela, porque as pessoas acabam entrando nessa sensação de que eles nunca estão fazendo nada certo, porque não importa o que aconteça, essa mulher sempre vem com uma crítica. E ela acaba contando essa história para si, dizendo que, na verdade, porque ela quer o melhor, ela quer ir além, porque ela sabe do potencial, mas na verdade isso só está indicando que existe um feminino ferido ali, tá? O próximo aspecto, então, é isso, né? Um feminino saudável é um feminino que consegue colocar limites, e um feminino ferido é essa mulher que ela é muito carente nos relacionamentos, então ela está sempre esperando algo do outro, sabe? Ela tende também a ser manipuladora. A manipulação é outro aspecto do feminino ferido, porque é quando eu tento... A manipulação, imagina que eu estou fazendo ou da situação ou do outro como se fosse uma marionete. Então, eu tento controlar como se fosse um fantoche o comportamento do outro e as situações, entende? Que eu estou saindo desse estado de fluidez, de abertura e receptividade para manipulação, que é quando eu tento fazer com que você se comporte como eu quero, como eu entendo que é seguro para mim, como de uma maneira que eu estou me protegendo para não sentir fazendo isso. A manipulação é aquela couraça que eu falei para vocês. Por quê? Porque quando eu faço com que você se comporte da maneira que eu quero, eu tenho o controle e dentro do controle eu estou me protegendo de sentir. Então eu digo assim, gente, que o feminino tóxico, na verdade, é a revelação de uma mulher muito cagona, uma mulher muito medrosa de acessar o que se manifesta, o que se expressa de verdade dentro dela, tá? E a manipulação às vezes vem como uma chantagem emocional, às vezes ela vem como uma cobrança, às vezes ela vem como uma vitimização, às vezes ela vem como o que as pessoas, eu falo assim, que as pessoas acreditam que é amor, mas na verdade é um amor ferido, vamos falar assim, um amor infantil, que é a partir do apego, sabe? Então sempre quando existe um peso, quando existe uma cobrança, quando eu não permito que receber da outra pessoa a maneira como ela tem de se expressar e se relacionar comigo, e eu tento fazer com que isso aconteça de uma forma diferente, é quando eu estou tentando manipular, tá? Então observa isso no comportamento, porque tem muitas mulheres que manipulam e elas não se dão conta nesse comportamento delas, tá? Por isso eu gosto sim de apontar quando eu vejo a manipulação. Outra coisa, outro aspecto do feminino tóxico são mulheres inseguras e que buscam a validação externa, tanto para serem quem elas são, quanto para tomar uma decisão. Por quê? Porque se eu estou conectada com o meu feminino, como eu falei para vocês, é quando eu estou conectada e eu está vindo à tona a representação do que eu realmente sou. Então, se eu estou acessando a minha verdade, eu não preciso que você diga para mim o que é melhor ou não, o que é certo ou o que não é, porque isso está vindo direto da fonte. Então eu me reconheço dentro do que eu sinto, eu tenho a certeza dentro do que eu experiencio e não do que a minha cabeça traz. E toda vez que eu busco uma validação, enfim, isso é externo, toda vez que eu tento pertencer a um padrão, me encaixar, eu estou usando a minha cabeça
para dizer o que eu sou, o que eu não sou. E isso não está acontecendo, isso não está vindo a partir do meu sentir, a partir do meu feminino, tá? Outro aspecto, então, é isso que eu falei, é uma mulher que ela só quer receber e ela não quer assumir a responsabilidade pelo que ela quer receber, ou seja, ela não quer pagar o preço disso, ela não quer se posicionar diante do que cabe a ela nisso que ela quer receber. E vamos falar dentro de uma relação afetiva, é aquela mulher que ela entra nesse espaço de cobrança. Ela quer cobrar, ela quer cobrar, ela quer que o outro faça diferente, ela quer que o outro faça... Ou seja, eu quero que o universo me sirva, sabe? Eu quero que as pessoas se encaixem dentro da minha existência sem que eu precise fazer a minha parte para que isso exista em uma harmonia, numa reciprocidade, numa leveza. É aquela mulher que ela entra, sabe? Para mim é muito a visão de uma mulher vítima, que ela se faz de coitadinha para receber, para não pagar o preço da transformação que ela precisa, para não pagar o preço da construção de algo que ela quer na vida dela. Então ela entra sempre nesse espaço de que eu quero que façam por mim, eu quero ser servida, eu quero receber, sem que eu saia desse lugar, sem que eu faça a minha parte, sem que eu faça o que é necessário. E eu até coloquei ontem nos stories que eu coloquei isso no meu manifesto para o universo, do tipo de mulher que eu quero trabalhar, que são as mulheres que estão comprometidas com o desenvolvimento delas, são as mulheres que querem verdadeiramente se reconectar com a essência, com o feminino, com quem elas são, as mulheres que realmente querem fazer esse movimento, que querem pagar o preço no sentido de que eu vou buscar a mim mesma, eu vou me pertencer, eu vou me apropriar da mulher que eu sou, ou seja, eu vou me reconectar com esse poder de simplesmente ser a minha verdade, não importa o preço que eu preciso pagar por isso, não importa as mudanças que eu preciso fazer, não importa quantos medos eu preciso encarar, isso, a minha busca é maior do que esse feminino ferido, do que essa minha zona de conforto, do que esses medos, do que as minhas resistências. Então, me reencontrar, eu me apropriar de quem eu sou é maior. Então eu coloquei isso no meu manifesto, porque a gente escuta muito disso, é difícil. Vai dar um direcionamento, é difícil. Voltar para o feminino é difícil. Gente, ninguém está falando que é fácil. A questão é possível. A questão é qual é o preço que você vem pagando por estar desconectada desse feminino? Quanto tempo você tem tentado outras alternativas, outros caminhos? Há quanto tempo você tem estado criando essa relação, alimentando esse masculino em você? E quais são os resultados disso? Como é que você vem se sentindo, independente de quantos anos você tenha, sabe? Então, a questão é, por que não experienciar agora um outro caminho, sendo que você veio tentando há tanto tempo isso que é super valorizado, do mental, do fazer, de ser produtiva, e você sabe os danos, as feridas, os buracos e o vazio que isso causou em você como mulher, dentro do teu sentir, que é isso, que é toda a tua verdade, aqui é a tua casa e você não tem como fugir, não tem como você entrar e viver em um outro espaço, tem como você se anestesiar e fugir do que acontece dentro de você, que é quando você faz todo esse processo que eu expliquei, de negar o que eu sinto e trazer para o meu mental, certo? Então, por que não ressignificar, experimentar e dar uma oportunidade para eu vou olhar para esse feminino? E gente, ele é um caminho muito lindo, é muito lindo. Eu falo assim, eu comecei ano passado, gente, essa busca é super nova para mim, é novo para mim esse caminho. Então eu super me identifico com as questões que as mulheres trazem para mim, porque eu ainda estou nesse caminho e eu não sei se um dia eu vou ficar totalmente nele, né? Então assim, é uma lapidação na hora que eu digo, para mim eu já sei o preço que é estar nesse masculino. Eu sei do que eu estou me privando, eu sei do que eu estou me impedindo de viver. E agora eu quero viver essas outras coisas, eu quero me abrir para essa experiência. E para isso eu preciso olhar para esse feminino. Para isso eu preciso entender o que eu estou enxergando, que é esse feminino que está me impedindo de me conectar com ele, né? Então eu vou falar por mim. Eu enxergava o feminino primeiro como uma fraqueza. Eu enxergava o feminino
como uma fragilidade, como uma fraqueza mesmo, sabe? Então, assim, pra mim, e pra mim, eu falo assim, né, eu sempre conto isso pra vocês, que tudo que eu enxergava que era ser uma mulher forte, tudo que eu interpretava que era uma mulher foda, hoje eu vejo que são aspectos tóxicos da polaridade feminina e masculina, sabe? Então, hoje eu entendo que essa imagem que eu criei internamente do que era uma mulher foda, na verdade, é todo esse casulo e essa proteção que me impede de viver o que eu quero. Então, são coisas totalmente distantes, porque a compreensão que eu tinha de uma mulher foda me distancia do que eu quero viver, do que eu quero buscar, que é esse lugar de leveza, de fluidez, de alegria, de amor, de vida, de inspiração, de motivação, de sentir esse tesão em todas as situações, em tudo que eu me proponho a fazer. Entende que um caminho é contrário. Então, assim, para dar match, que eu falo, oi Vitória, tudo bem? Para eu fazer essa junção, eu preciso primeiro começar a ressignificar e entendendo por que eu entendi que isso era uma fraqueza. E vou falar agora da minha experiência e depois você faz essa jornada na busca com o teu feminino, tá? E vou falar assim que eu entendi, então, o que eu entendi é que era uma mulher foda. Era uma mulher que ela estava sempre, tudo ela dava conta de sentir, ela tinha controle de todas as emoções, é uma mulher muito independente, uma mulher muito segura, uma mulher que não precisava dos outros, é uma mulher que não tinha medos, é uma mulher que, enfim, era essa personagem que eu entendia que era uma mulher foda, certo? E pra mim, eu tive que desconstruir a partir da dor, que foi, eu julgava muito as pessoas que eu via como sentimental. As pessoas muito sentimentais, eu enxergava como uma fraqueza. Eu enxergava como uma fraqueza, eu não tinha paciência, eu não aguentava, sabe? Imagina, né? A Ariana na polaridade masculina forte, então eu ficava nisso, tipo, ai meu Deus, sabe aquela coisa que você vira os olhos, você tem até que puxar o olho pra voltar? De que saco? Então era assim que eu enxergava quem era sensível. Até que eu tenho essa necessidade muito grande de ficar sozinha, tá? Até hoje tá chovendo, mas enfim, a minha irmã falou, vamos ver o pôr do sol, eu falei, não, eu preciso, quero ficar sozinha hoje, não vamos. E então assim, eu tenho essa necessidade de vir pra dentro, entrar em contato com o que eu tô sentindo, com o que tá acontecendo, até que eu estive numa situação onde isso não era uma opção pra mim. Eu ficava sozinha o tempo inteiro porque eu não conseguia criar conexões, que foi quando eu cheguei em Florianópolis. Então foi muito difícil fazer amizade lá, porque eu fazia amizade e as pessoas iam embora, a rotatividade era muito alta lá. Então eu acabei ficando sozinha há muito tempo, mas não porque eu queria, porque eu precisava, mas porque eu não tinha essas relações. E eu fui acessando esse espaço de medo, esse espaço da solidão. Então tudo isso que eu condenava nessas pessoas que eu enxergava como fraca, existia dentro de mim, e era por isso que me irritava tanto, porque era essa projeção de coisas que eu não queria ver e que eu não queria aceitar sobre mim mesma, mas que existiam, que eram reais. Então eu comecei a entrar num estado de sentir que eu não podia mais negar. Então eu acessei medos que eu não sabia que eu tinha, eu acessei a solidão, eu acessei esse espaço de total vulnerabilidade. E eu senti muita vergonha. Eu senti muita vergonha de admitir que eu sentia essas coisas, que isso estava acontecendo comigo. Até que eu não tive outra opção a não ser buscar ajuda. E na época eu estava me relacionando com alguém e eu falei pra ele sobre tudo isso. E no momento que eu compartilhei como eu estava me sentindo, eu percebi que... Oi, coração, tudo bem? Eu percebi que eu fiz isso, que eu tirei algo muito grande que eu não estava conseguindo digerir e eu tirei isso dentro de mim. Eu falo sempre essa representação, que imagina quando existe uma bola, que você tenta colocar essa bola lá no fundo da piscina. Isso é o que o seu masculino faz com o teu feminino. Então existe um esforço imenso para manter essa bola lá no fundo da piscina. Quem já brincou de bola na água sabe como é que é. Em um momento de descuido... Oi Lídia, tudo bem, gatona? Um momento de descuido, essa bola vem à tona. Então é isso. E como que é isso? Lembrando que isso tudo que você tenta reprimir com o teu masculino é a expressão do teu feminino, a expressão do teu sentir. Então, em um momento de descuido, isso veio à tona. E foi essa sensação de deixar vir à tona, dizer,
Caramba, eu também tenho medo. Caramba, eu também tenho fraqueza. Eu também tenho vulnerabilidade. Eu sou frágil também. E quando eu fiz isso, eu me despi desse esforço imenso que eu fazia sem saber, que era achar que isso é o bom, isso é o desejável, isso é ser uma mulher foda, independente. E fez... Ai, sabe quando você tá passando mal, você vomita e fala... Passou. Então eu abri um espaço de liberdade, aquele suspiro assim de libertação, que falou, caramba, eu não preciso mais bancar ser essa pessoa, sabe? Eu não preciso fazer esse esforço enorme para provar que eu sou isso. Eu posso ser isso aqui também, entende? E quando eu fiz esse movimento de me despir e dizer, eu também tenho medo, eu também sinto solidão, eu também tenho fraquezas, eu também sou frágil, eu também preciso das outras pessoas. Quando eu fiz esse movimento de primeiro reconhecer em mim e admitir para o outro, eu falei, caramba, primeiro isso aqui é muito libertador, é gostoso, eu abro espaços dentro de mim, porque eu tiro essa bola do fundo da piscina e deixo isso vir à tona. E segundo, eu reconheço que é necessário uma coragem imensa, muito mais coragem de você se despir, não tirar a roupa, mas despir do que acontece realmente dentro de você e falar, olha, é isso que eu tenho medo que você enxergue sobre mim. Eu também sou isso, eu também sinto isso, eu também faço isso, que são o que nós chamamos de sombras, que é o que você enxerga como uma fraqueza, que é isso que você tem medo de ser julgada pelo outro. E quando você reconhece isso em você, quando você aceita que você é isso e você admite para o outro, é como se falasse, caramba, agora eu posso relaxar, porque se eu estou sendo aceita, se eu estou sendo amada, apesar disso, não tem mais nada que me impede. E esse movimento começa por mim. Se eu consigo me amar, e isso vem do feminino, se eu consigo me acolher, se eu consigo me aceitar dentro dessa condição, não tem mais nada que me pare. Entende? Onde entra o lance da autoconfiança, eu olhei, eu aceitei, eu reconheci, e eu integrei isso dentro de mim, que eu sou foda pra caralho, mas que eu tenho medos absurdos, que eu tenho muitas qualidades, muito potencial, e eu tenho muitas fraquezas e vulnerabilidades, e tá tudo bem. E isso vem do seu feminino, isso não vai vir a partir do teu masculino, tá? Então, é isso. E quando você faz esse movimento de admitir, olhar pra si e reconhecer, caramba, eu sou isso também. Isso exige uma coragem, gente, que masculino nenhum vai te trazer. O masculino que eu digo, gente, é do mental. Essa coragem, gente, é uma coragem porque ela te fortalece, ela te integra, ela te posiciona dentro do teu poder, que é a tua essência. Então, toda cura, ela passa pelo feminino. Porque não tem como você curar algo na tua cabeça. A tua cabeça vai pegar algo que já se manifestou, que já aconteceu no seu feminino e vai explicar, era isso. Tá vendo? Vou falar por mim. Eu sentia muito medo. E eu não sabia do que era. E eu tive, como eu falei, não tinha pra onde fugir mais. E quando eu senti o meu sentir disso, isso aqui é medo da solidão. E eu nunca na minha vida imaginei que eu tivesse medo de ficar da solidão. Porque eu tenho a necessidade de ficar sozinha. E na hora eu falei, não é possível, não é possível. Daí eu falei, caramba, realmente é medo da solidão. Pronto, a cabeça já entendeu, você já sentiu, foi, liberou. E quando você tenta fazer isso com esse masculino, que eu vou reprimir esse feminino a todo preço, e eu falei que vem aquela mulher selvagem que vai fazer essa destruição de tudo que você vem tentando fazer pra anular, pra amordaçar esse feminino, vem como os gatilhos, que é quando você tem uma atitude explosiva e não entende por que você se sentiu assim. É quando vem aquela raiva que te domina e você não consegue entender, você não consegue parar e controlar. Consegue entender, então, a força do teu feminino? Só que o quanto isso pode te empoderar, te fortalecer e te preencher, se você não precisar que ele se manifeste dessa forma, como um gatilho, como um rompante, como um acesso de raiva, mas que você acolhe e você venha trazendo com ele esse movimento de se nutrir e te preencher dentro da mulher que você é, tá? Espero que esteja claro o que eu esteja falando, mas se não tiver, vocês podem colocar aí. Outro aspecto, então, de um feminino ferido, de um feminino tóxico, feminino ferido, que chato falar essa palavra, é que é uma mulher que ela nunca tem um equilíbrio, ela nunca encontra esse centro,
ela sai de uma crise emocional para outra crise emocional. Lembra que eu falei desse fundo do poço, esse buraco emocional? Então a mulher que ela está sempre vivendo uma crise, ela está sempre passando por uma crise emocional, certo? Gratidão, Renata. O próximo aspecto, então, é uma pessoa que ela tem medo da perda e se sente desesperada por amor. Então, o que ela faz? Ela manipula, que eu falei pra vocês. Ela tem medo dessa perda, por quê? Porque ela entende que o que nutre ela vem a partir do outro. Então, eu tenho medo que esse outro pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser uma relação, tá? Eu entendo que é daqui que vem esse meu nutrir e que vem essa fonte do meu amor. Então eu fico desesperada para manter isso na situação, e aí que entra o controle. A mulher controladora é isso, uma mulher que ela tem muito medo, né? O outro aspecto é uma mulher que se sacrifica e prioriza os outros às suas custas. Então ela tá sempre, por quê? Porque ela não busca esse lugar em si. Ela não consegue reconhecer quem ela verdadeiramente é, ela tá tão desconectada, ela tá tão trazendo quem ela é a partir de uma avaliação mental, e a avaliação mental, ela pega exemplos e amostras do que uma sociedade construiu, do que era certo, do que era o desejável, do que é bonito, e ela tenta se encaixar. Só que acontece, quando eu tento, vou juntar já com o outro tópico que eu trouxe, que é uma pessoa que não se permite ser autêntica e vive segundo padrões externos. Só que aí que tá a grande loucura, gente. Se o feminino é o lugar que eu acesso a minha verdade, o meu sentir, a minha essência, e eu estou vivendo num masculino tóxico, ou se eu estou vivendo num feminino tóxico, eu estou totalmente desconectada de quem eu sou. E quando eu estou desconectada de quem eu sou, só você sabe quem você é. E você trouxe algo que é a tua manifestação da tua essência, de algo que é teu. E quando você tenta se mover num padrão, é quando você perde, quando eu falei pra vocês, é o melhor da festa. Por quê? Porque quando você tenta se encaixar, você é mais do mesmo. Só é mais do mesmo. Você é só mais uma de algo que já existe. E nisso de tentar ser mais do mesmo, você tá deixando de trazer, eu falo assim que você tá... Ai, gente, hoje as palavras estão tudo fugindo da minha cabeça, né? Mas você está sendo, vamos falar assim, irresponsável com a tua existência, não é essa palavra, mas vamos colocar essa que é o que veio pra mim agora. No sentido de que se você... A tua essência é algo única. Quem você é único, tá? Então, imagina assim, as minhas ideias, né? Fantástico Mundo de Laura. Imagina, pra mim, eu adoro ouro branco, tá? Sei lá qual chocolate que você gosta numa caixa de bombom. Então, eu amo ouro branco e você é único. Então, na caixa vai ter um chocolate de cada variedade. E vamos supor que você é o ouro branco. E o ouro branco, primeiro... De repente ele não sabe o gosto que ele tem e fala, acho que não combinou chocolate branco com chocolate preto, tá estranho, porque eu vejo os outros bombons são tudo chocolate preto só, então eu vou tentar ser isso também. Então quando você sai do chocolate do ouro branco e tenta ser o sonho de valsa, você deixou de trazer isso que ia contribuir para o mundo. Você deixou de trazer, como eu falei, o melhor da festa, o melhor de si. Por quê? Porque você negou algo que vinha. Então imagina assim, a tua alma, a tua existência como um mensageiro. Você é uma mensageira sendo simplesmente quem você é. E você não sabe qual é a cor que você veio trazer. Você não sabe qual é a contribuição que você veio nesse quebra-cabeça, simplesmente sendo quem você é. Quem você é, não quem você acha que você é, não o que a sociedade quer que você seja, tá? Então, é isso. Enquanto você tenta se encaixar num padrão, enquanto você tenta receber a aprovação, você é um ouro branco tentando ser sonho de valsa. E eu não quero sonho de valsa, eu quero ouro branco. E se você não for quem você é, eu nunca vou experimentar. Eu nunca vou saber o sabor do ouro branco. Vocês estão entendendo? Eu dou essas viajadas, mas é a forma como chega na minha cabeça uma consciência muito ampla e eu tento trazer para algo material. Então é isso, né? Imagina, eu morei na Holanda. Na Holanda tem aquelas plantações de tulipa. E são tantas cores que eu falo, caramba, isso aqui parece uma caixa de lápis de cor infinita. E sabe aquela coisa, aquele clichê de que o que seria do amarelo se só existisse o cor-de-rosa? Então é isso, gente. Você é o amarelo, você é o ouro branco, você é isso. E você não sabe de que forma, quem você é, do jeito que você é verdadeiramente. Não o que você vem tentando para ser.
Não o que você vem tentando se construir, não o que quiseram que você fosse, mas quem você é verdadeiramente. E isso vem a partir do teu feminino, seja você homem, seja você mulher. Quem você verdadeiramente é a expressão do teu feminino, que é o teu sentir. Porque o feminino é esse lugar onde que você é linda, você é perfeita, você é digna de luz, de amor, de ser amada, você é luz, você já é isso, você já é isso. Você não vê uma criança em crise existencial, no sentido de será que eu mereço? Será que eu sou bonita? Nós colocamos isso na cabeça de uma criança. As inseguranças, os medos, as culpas, tudo isso é colocado para a criança, é ensinado para a criança. Nós também fomos ensinados a isso. Então, esse mecanismo de que você já nasce conectada com esse feminino, que é a expressão de quem você é, e por isso a criança ela é tão espontânea, a criança é tão vulnerável, a criança ela se sente merecedora de tudo aquilo que ela entende o valor dela, ela entende quão grande ela é em essência, e por isso ela diz: eu quero tomar sorvete de chocolate agora, na hora do almoço. Porque ela pede, ela sabe, ela pede porque ela entende que ela merece. E ela não consegue entender por que o adulto não dá. Porque dentro da conexão de quem ela verdadeiramente é, ela sabe: eu mereço tudo que está aqui. Eu mereço brincar com tudo que está disponível. Eu mereço ocupar todo esse espaço. E esse é o convite do feminino para você agora, que é adulto, né? Agora você que cresceu, agora você que se tornou essa mulher. Você resgatar esse feminino e olhar para esse aspecto do feminino tóxico, esse feminino ferido que de repente esteja em você. Então, esse é o convite que eu quero deixar para você, tá? E quero fazer um outro convite, como eu falei para vocês, dentro do meu propósito, das escolhas que eu faço diante do universo, é essa sim de caminhar, de servir mulheres que estejam comprometidas com esse resgate, com essa reconexão, com ser tudo que eu posso ser para mim, me apropriar de tudo que está disponível internamente para mim, ocupar esse lar da melhor maneira possível, sabe? Porque é meu, eu me pertenço, eu quero me relacionar comigo da maneira mais profunda, mais gostosa, mais leve, mais amorosa possível. Porque é isso, a cada dia verificar onde existe uma dureza, onde existe uma rigidez, onde existe algo que ainda não é habitado por uma sensação, um sentimento de amor, e ressignificar isso e curar isso dentro de mim, para que seja cada vez mais agradável, mais leve, mais prazeroso, aquele tesão mesmo de simplesmente estar habitando quem eu sou. Então, esse é meu convite de mulheres que também estejam nessa busca, e de repente esse não é o teu momento, e tudo bem. E se você sente que essa é a tua busca, se você sente que é isso que a tua alma tá agora te convidando, eu quero te convidar para esse movimento que eu faço de autoconhecimento como empoderamento, porque eu não entendo o poder como eu ser a foda sobre o outro, ou ter seu controle sobre o outro, poder sobre o outro, mas empoderamento, né? O próprio prefixo diz, né? Essa busca interna de ter poder sobre mim, de identificar onde existe uma ferida, para que eu transforme isso em amor. Onde existe algo que está me enfraquecendo, seja algo que está vindo de fora e eu preciso pôr um limite, ou algo que eu estou criando na minha relação comigo mesma, para transformar isso numa força. E se não puder ser uma força, pelo menos um lugar de aceitação. Então, quando eu falo de autoconhecimento como empoderamento, é isso. De visitar todos os lugares que existe na mulher que eu sou. E ressignificando. Onde eu ainda não consigo ser amor para mim, onde eu ainda não consigo ser aceitação para mim, e onde eu encontro esse lugar, trabalhar essa consciência, trabalhar esse sentir, para que isso se ressignifique, né? Então seria esse movimento que eu busco, que eu me proponho fazer com as mulheres de autoconhecimento como empoderamento nesse sentido, e dentro desse trabalho, Instagram, não ouse não salvar essa live, gente, verdade, todo mundo mentaliza isso. É a vivência feminina que eu faço, e essa é a terceira vivência feminina que eu vou fazer online. Vai começar na terça-feira, no dia 20, aniversário da Érica Paixão, uma super amiga minha que tá aqui. E a data, ela tem um significado, que é um dia depois do meu aniversário. Então eu entro esse novo ciclo trabalhando essa questão da autoconfiança e do merecimento, que é o tema dessa jornada,
que é o tema do que eu quero construir cada vez mais dentro de mim, que me tornar cada vez mais confiante, me tornar cada vez mais aberta e consciente do merecimento que eu tenho por ser um ser divino habitando essa existência, e vocês também. Então, esse é o convite dessa jornada, e eu deixo esse convite para você trazer para o teu coração, e se você sentir que tua alma vibra com esse chamado, as informações, o link de inscrição, tudo isso está disponível na bio, tá? E esse aspecto... Oi, Eduardo, tudo bem? Esse aspecto também que eu trouxe dentro desse feminino tóxico que eu falei para vocês hoje, eu deixei como bônus, que foi a última jornada do Mergulhando em Si que eu fiz online, que ficou gravada, que foi só sobre isso, só sobre polaridade feminina e masculina. Então tem uma aula que está gravada como bônus para vocês sobre a essência do masculino, a essência do feminino. Tem uma aula sobre a reconexão com a polaridade feminina, como você faz essa reconexão. Outra aula sobre a polaridade sexual e outra aula sobre limites e vulnerabilidades. E isso tudo está disponível, ou seja, todo o último Mergulhando em Si que aconteceu está lá para que você possa ir mais profundo nessa jornada que vai acontecer. Então vai começar no dia 20 de abril, os encontros serão nas terças, às 19 horas no Mato Grosso, 20 horas de Brasília. As aulas, elas acontecem ao vivo, então nós vamos fazer essa interação, eu vou trazendo movimentos de reconexão feminino, eu vou trazendo meditações guiadas, eu vou trazendo essa parte do autoconhecimento, de como eu faço essa jornada para mim, na minha experiência, de como você pode fazer para que você também se sinta mais autoconfiante, para que você também se abra para se sentir mais merecedora, resgatar isso internamente. E se você não pode participar dos encontros ao vivo, as aulas também ficam gravadas e você pode acessar, vai ficar tudo numa plataforma durante 4 anos. Se você não pode estar às 8, mas você pode estar às 9, você pega o bonde andando e se joga, porque toda a experiência é preparada para você, tá? Então, é isso, gente. Tudo nobreza, saudades, gratidão por ter participado de uma única meditação em grupo. Bom, seja bem-vindo quando tiver um próximo movimento. Por enquanto eu estou fazendo um movimento com as mulheres, mas eu falei que futuramente esse chamado se expande, Arianas na minha vida. Certo, gente? Então, gratidão. Com a bênção do Instagram, essa live vai ficar gravada agora. Amanhã eu vou fazer uma live só sobre o masculino tóxico em vocês. E é isso, vou pedir para vocês ajudarem, apoiarem meu trabalho, compartilhando e mandando para as outras mulheres que precisam dessa mensagem, precisam desse chamado e desse despertar. Certo, gente? Muito obrigada e até amanhã.